Eu quero encorajar você, todos os dias da sua vida, a aprender a depender de Deus para receber a força que precisa. Não se trata de tentar ser forte por conta própria. A verdadeira força nasce quando você reconhece que precisa dele e permite que ele seja forte através de você. Eu já não faço mais aquela oração, Deus me dá força. Hoje eu digo, Deus, o Senhor é a minha força. Uma das mentiras que o inimigo mais gosta de repetir na nossa mente é: eu não consigo, isso é demais para mim, é muito difícil, eu não aguento. Esses pensamentos vêm de novo e de novo, tentando nos convencer de que somos incapazes. Mas hoje eu quero afirmar algo para você. Você é mais forte do que imagina. E eu repito isso para que essa verdade desça ao seu coração. O inimigo quer que nos enxerguemos como fracos, sobrecarregados, derrotados. Porém, há um princípio importante. Se você pensa como alguém forte, você age como alguém forte. Se você se vê como fraco, acaba vivendo dessa maneira. Claro, existem muitas situações que não conseguimos resolver sozinhos. A maioria dos problemas, especialmente os antigos, que já nos acompanham há anos, não se resolvem com um simples esforço. É diferente enfrentar algo passageiro e lidar com algo que persiste, mesmo depois de muita oração. Também é difícil quando você vence uma batalha, respira aliviado por um momento, e logo surge outro desafio, e depois mais um. Parece um ciclo. A Bíblia mostra isso quando relata que após tentar Jesus por 40 dias no deserto, o diabo se afastou, mas apenas até encontrar uma oportunidade melhor. Ou seja, há momentos em que os ataques não acontecem só uma vez, eles se repetem. Já vivemos situações assim. Em uma conferência que realizamos, por exemplo, enfrentamos vários contratempos, equipamentos falhando, problemas inesperados, situações complicadas surgindo ao mesmo tempo. Nesses momentos, é fácil pensar: eu não aguento mais. Se você está passando por algo assim, se tem sido forte por muito tempo e agora sente que chegou ao limite, é exatamente com você que estou falando. Deus quer que você mude a maneira de pensar. Em vez de dizer, eu não consigo, declare, eu posso fazer o que preciso fazer por meio de Cristo, que é a minha força. Você é mais capaz do que imagina. É verdade que não podemos simplesmente conquistar tudo o que desejamos só porque decidimos pensar positivo. Mas tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, qualquer missão, qualquer propósito, qualquer responsabilidade que venha dele, nós podemos cumprir. Se Ele confiou a você, Ele também dará a capacidade necessária. Conheço histórias de mulheres que passaram por abusos, rejeição, traumas profundos. O inimigo tenta convencê-las de que jamais serão plenamente restauradas. Eu mesma precisei vencer essa mentira. Durante muito tempo, acreditei que até poderia ficar bem, mas que minha vida nunca seria tão boa quanto poderia ter sido. Talvez você já tenha pensado algo parecido. Se aquilo não tivesse acontecido, minha vida seria diferente. Todos nós gostaríamos de voltar atrás e apagar certas dores, mas Deus tem o poder de transformar até os nossos piores momentos em algo que coopere para o nosso bem. Ele não desperdiça sofrimento, Ele redime, restaura e reconstrói. E eu quero dizer isso com sinceridade, porque Deus é Deus. Ele é capaz de fazer algo extraordinário a partir das partes mais quebradas da sua história. Confie nele, dependa dele e deixe que ele seja a sua força, hoje e sempre. Isso pode não fazer sentido do ponto de vista humano. No natural, parece até contraditório. Mas estamos falando de Deus, e porque Ele é Deus, Ele pode transformar aquilo que foi doloroso em algo que produza crescimento. O que aconteceu com você que foi tão difícil? Se você escolher confiar nele, é possível que se torne uma pessoa ainda melhor do que teria sido se nada daquilo tivesse acontecido. Por isso, Deus nos chama a desenvolver uma atitude positiva diante das circunstâncias. E sim, isso é especialmente desafiador quando estamos sofrendo. Eu escrevi um livro sobre confiança em Deus e sempre digo que é muito mais fácil escrever sobre confiar do que realmente praticar quando chega a hora da prova.
No fim das contas, independentemente do que a Bíblia promete, cada um de nós precisa tomar uma decisão. Vamos crer ou vamos duvidar? A palavra nos ensina que tudo o que Deus deseja que recebamos vem por meio da fé. Então declare: eu sou mais forte do que penso que sou. Diga de novo, e mais uma vez, até que isso entre no seu coração. Eu gosto de fazer confissões de fé em voz alta, especialmente nos momentos difíceis. Quando aquele pensamento surgir, eu não consigo, é demais para mim, responda imediatamente: eu sou mais forte do que imagino. Posso fazer o que preciso fazer por meio de Cristo, que é a minha força. Talvez você esteja enfrentando uma doença prolongada, dores constantes, dificuldades financeiras ou conflitos em relacionamentos. Seja qual for a situação, há uma promessa. Deus não permitirá que você seja sobrecarregado além do que pode suportar. Com cada tentação ou provação, Ele providencia também uma saída. A versão amplificada da Bíblia diz que Ele prepara um caminho de escape para um lugar seguro. Eu amo essa imagem, um lugar seguro preparado por Deus. Mas tudo isso só funciona se houver confiança. Se confiarmos nele e fizermos nossa parte, buscando crescer espiritualmente e aprendendo com as situações, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Quando você sentir que chegou ao limite, declare: Deus prometeu que não terei mais do que posso suportar. Em vez de dizer não aguento mais um dia, você pode pensar: talvez eu preferisse que fosse diferente, mas com Deus eu consigo enfrentar o que vier. Filipenses 4,13 é um versículo conhecido. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A versão amplificada diz que somos autossuficientes na suficiência de Cristo. Isso significa que estamos prontos para qualquer coisa e capacitados para enfrentar qualquer situação, porque é Ele quem infunde força em nosso interior. Não é maravilhoso pensar assim? Estou pronta para qualquer coisa. Sou capaz de enfrentar qualquer coisa por meio dele. É sábio cultivar esse pensamento antes que os desafios cheguem. Quando você se prepara mentalmente, não é pego de surpresa com tanta facilidade. Você foi capacitado para coisas extraordinárias. Mas, se acreditar que não é capaz, acabará permitindo que as dificuldades o derrotem. Eu cresci em um ambiente muito difícil. Meu pai era abusivo, comigo e com minha mãe. Ele bebia, era violento, tinha outras mulheres. Minha mãe suportava tudo em silêncio. Durante muitos anos, eu não entendia como ela conseguia permanecer naquela situação sem reagir. Somente 3 décadas depois que saí de casa, ela me pediu perdão. Disse que achava que não conseguiria sustentar os filhos sozinha. Ela acreditava que não seria capaz sem ele, e esse pensamento a paralisou. Veja como o que pensamos pode nos derrotar antes mesmo de tentarmos. Por isso é tão importante vigiar a mente, especialmente nos momentos de silêncio, quando você está deitado à noite ou logo ao acordar. Muitas vezes, o inimigo tenta lançar pensamentos negativos logo nas primeiras horas do dia. Antes mesmo de colocar os pés no chão, você já pode sentir uma oferta de desânimo chegando. Uma atitude prática que você pode adotar é começar o dia declarando: hoje será um excelente dia. Essa simples decisão muda o rumo dos seus pensamentos e, muitas vezes, o rumo do seu dia inteiro. Seja o que for que eu precise enfrentar hoje, eu vou conseguir. Porque Deus está comigo. Ele não permitirá que venha sobre mim nada além do que eu posso suportar. Quando você escolhe pensar com firmeza, você se torna mais forte. Claro que todos nós preferiríamos viver sem problemas. Se eu pudesse escolher, essa seria a minha primeira oração. Deus, por favor, que hoje não haja dificuldades. Mas sabemos que a vida real não funciona assim. Raramente temos dias completamente livres de desafios. Por isso, precisamos amadurecer espiritualmente. Não podemos ser cristãos frágeis que apenas pedem para Deus remover tudo o que incomoda e se deixam abater por qualquer pequena adversidade. Um bom exemplo disso está em 2 Coríntios 12, 8, 9. O apóstolo Paulo fala sobre o que ele chama de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era. Talvez uma doença, talvez alguém que o perseguia. Mas, no fim das contas, problema é problema, independentemente da forma como se apresenta. E ainda que sempre exista alguém enfrentando algo pior,
Isso não torna a sua dor menos real. Deus sabe da importância do que você está vivendo. Paulo disse que 3 vezes clamou ao Senhor, pedindo que aquele sofrimento fosse removido. 3 vezes! E Deus respondeu: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus não removeu o problema, mas prometeu dar graça para atravessá-lo, graça para suportar, graça para permanecer firme, graça para continuar ajudando outras pessoas, mesmo em meio à própria luta. Quando enfrentamos dificuldades, é muito fácil nos fecharmos, ficarmos consumidos pelo que está doendo e pensarmos apenas em nós mesmos. Mas isso só aumenta o peso. Paulo entendeu a lição e declarou que se gloriaria nas suas fraquezas, porque era nelas que o poder de Deus se manifestava. Talvez ainda não estejamos no ponto de celebrar as dificuldades, mas podemos, ao menos, aprender a enxergar nelas uma oportunidade para experimentar a força de Deus. Por isso eu quero encorajar você. Dependa de Deus diariamente para receber a força que precisa. Não se trata de tentar ser forte sozinho, é permitir que Ele seja a sua força. Eu já não oro mais dizendo, Deus me dá força. Eu digo, Deus, o Senhor é a minha força. E isso muda tudo. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram disso. O Salmo 119, 28 diz: a minha alma está cansada de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Isaías 40, 29 afirma que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E Isaías 40, 31 declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Em Efésios 6:10, somos exortados a ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Essa força flui do relacionamento com Ele. Nós a recebemos quando passamos tempo em sua presença. Por isso é tão importante começar o dia com Deus. Mesmo que sejam apenas 5 minutos, levante-se um pouco mais cedo, fale com Ele antes de qualquer outra coisa. Reconheça que você precisa dele, que não consegue ter um dia verdadeiramente bem-sucedido sem sua ajuda. Eu amo a sinceridade do salmista Davi. Ele não fingia estar sempre bem. Ele dizia exatamente como se sentia: cansado, aflito, sobrecarregado, mas sempre voltava para a mesma conclusão: a sua força vinha do Senhor. E essa mesma fonte de força está disponível para você hoje. Salmos 22:19 diz: não te afastes de mim, Senhor. Ó minha força, apressa-te em socorrer-me. Eu amo a sinceridade de Davi. Ele não tentava parecer super espiritual. Ele simplesmente dizia: Deus, eu preciso de ajuda. Vem rápido, não demora. Que oração honesta. Ele reconhecia que sua força vinha do Senhor e não tinha vergonha de pedir socorro imediato. Deixe-me contar uma história que ilustra bem isso. Havia um jovem que perdeu o emprego e todo o dinheiro que tinha. Desanimado e sem esperança, ele estava sentado em um banco de parque, mergulhado em pensamentos negativos. Um senhor idoso percebeu sua tristeza e perguntou o que estava acontecendo. O jovem contou sua situação. Imediatamente, o homem tirou um talão de cheques, escreveu um valor e entregou a ele, dizendo: daqui a 1 ano, neste mesmo dia e neste mesmo banco, eu volto. Até lá, você terá tempo suficiente para se reerguer e me pagar. Quando o jovem olhou o cheque, quase não acreditou. Era de $500 mil, assinado por John Rockefeller, que naquela época era considerado um dos homens mais ricos do mundo. O jovem não descontou o cheque. Em vez disso, guardou-o em um cofre. Mas apenas saber que aquele recurso estava disponível lhe deu coragem para começar de novo. Ele passou a agir com confiança, fechou negócios, trabalhou duro e voltou a prosperar. 1 ano depois, já estabilizado financeiramente, ele voltou ao parque para devolver o cheque. Quando viu o senhor se aproximando, percebeu que uma enfermeira o acompanhava. Ao tentar devolver o cheque, a enfermeira explicou: isso não tem valor. Ele sofre de confusão mental e frequentemente acredita ser John Rockefeller. O cheque nunca foi válido e ainda assim funcionou. O jovem não tinha mais dinheiro do que antes, mas acreditou que tinha. Essa convicção mudou sua postura, sua atitude e suas decisões. Ele agiu com segurança porque pensava que tinha recursos disponíveis. Isso reflete muito o nosso relacionamento com Deus.
A diferença é que, no nosso caso, o cheque é absolutamente real. Deus prometeu: eu estarei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Eu serei a sua força. Não virá sobre você mais do que pode suportar. Tudo você pode fazer por meio de mim. É como ter recursos garantidos no banco do céu. Quando precisamos de força, coragem, sabedoria ou provisão, podemos recorrer a Ele a qualquer momento. Deus já colocou dentro de você habilidades, talentos e capacidades que talvez você nem imagina possuir. Há muito mais potencial em você do que pensa. Mesmo que esteja sofrendo agora, mesmo que a dor tenha sido tão intensa que você se sinta confuso ou emocionalmente exausto, ainda assim é verdade. Você é mais forte do que imagina. Você tem o cheque no cofre. Jesus está em você. Ele é por você. Ele está com você. E Ele prometeu que nunca o abandonará. Por isso podemos viver com liberdade. Podemos tentar novamente. Podemos correr riscos. Não precisamos viver paralisados pelo medo do fracasso. Acredite que pode, e você poderá. Em Números 13, vemos uma história poderosa sobre isso. Os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida. 12 homens foram enviados para espiar a terra. Quando voltaram, 10 trouxeram um relatório negativo, e apenas 2 trouxeram um relatório de fé. Os 10 disseram: é verdade, a terra é boa, mana leite e mel, aqui está o fruto. Mas a maneira como enxergaram os desafios fez toda a diferença no resultado. E muitas vezes é exatamente assim conosco. Não é apenas a realidade que determina o futuro, é a forma como escolhemos enxergá-la. O fruto daquela terra era tão abundante que um único cacho de uvas precisava ser carregado por 2 homens, pendurado numa vara apoiada sobre os ombros. Era algo extraordinário, uma imagem clara do bom plano que Deus tinha para o povo. Eles disseram: sim, a terra realmente mana leite e mel, e aqui está o fruto. Poderiam ter parado ali, poderiam ter celebrado, mas acrescentaram um porém, e muitas vezes é exatamente assim que vivemos. Parece bom, mas funcionou para você, mas eu até gostaria de tentar, mas sempre encontramos uma razão para acreditar que não dará certo para nós. Eles continuaram dizendo: o povo que habita ali é forte. As cidades são grandes, há gigantes na terra. Deixe-me dizer algo a você. Quando você conhece a Deus e conhece a sua palavra, você se torna alguém capaz de enfrentar gigantes. Você não precisa viver intimidado por aquilo que parece maior do que você. Todos nós, em diferentes momentos, encaramos algo que parece grande demais, pesado demais, impossível demais. Mas o texto diz que Josué e Caleb tiveram uma postura diferente. Caleb silenciou o povo diante de Moisés e declarou: vamos subir de uma vez e tomar posse, porque certamente podemos conquistá-la. 10 disseram: não podemos. 2 disseram: podemos. Percebe a diferença? Não era a terra que mudou, não eram os gigantes que mudaram. O que mudou foi a perspectiva. Eu acredito que muitas vezes Deus está nos incentivando a avançar, mas nós analisamos demais. Ficamos observando os gigantes por tanto tempo que começamos a nos convencer de que eles são maiores do que realmente são. Relembramos tentativas passadas que não deram certo, imaginamos tudo que pode dar errado e acabamos paralisados. Caleb, porém, estava confiante em Deus. Ele entendeu que, se Deus é grande, então nada é grande demais. E ele disse: vamos agora. Às vezes você precisa agir enquanto ainda tem coragem, antes que o medo comece a dominar seus pensamentos. Não adie indefinidamente aquilo que Deus está colocando diante de você. Já os outros insistiram: não somos capazes, eles são mais fortes do que nós. E o relatório negativo espalhou medo entre o povo. Disseram ainda: nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse é o ponto crucial. O problema não eram os gigantes, o problema era como eles se viam. Parecíamos gafanhotos. Primeiro, na própria mente deles. E quando você se enxerga pequeno, inseguro e incapaz, essa imagem acaba sendo transmitida aos outros também. A forma como você se vê influencia a forma como os outros o percebem. Eu já experimentei isso.
Quando alguém não demonstra nenhuma confiança, fica difícil confiar nela. Mas quando a pessoa acredita que pode, mesmo reconhecendo que depende de Deus, isso inspira confiança. Não é arrogância, é fé. Por isso é tão importante o que você pensa a seu respeito. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Se você teve um passado difícil, tenha cuidado para não adotar permanentemente a identidade de vítima. Eu não me apresento como vítima. Eu sou mais do que vencedora. Sou uma nova criatura em Cristo. E você também é. Como você se enxerga? Forte ou fraco? Capaz ou incapaz? Você acredita que seu passado determina seu futuro? Você crê que Deus ama você? Você acredita que é especial? Talvez você tenha crescido se sentindo deixado de lado. Talvez tenha sido o filho menos notado, o aluno com mais dificuldade, o último a ser escolhido. Talvez tenha sido rejeitado, abusado, abandonado. Essas experiências doem e são reais, mas elas não definem quem você é hoje. Você é especial. Deus tem um bom plano para a sua vida. Não existe nada que você tenha enfrentado que seja grande demais para ser superado com a ajuda dele. Você pode se recuperar, você pode se levantar, você pode avançar, porque no fim das contas, é verdade, você é mais forte do que pensa que é.